Minhas queridas e meus queridos, que Deus, o Pai Todo-Poderoso, nos proteja. Que Jesus seja sempre o nosso único guia e que o Espírito Santo derrame bênçãos sem medidas sobre nós e sobre a nossa casa. Hoje o cenário está um pouco diferente, né? A gente está no final de semana. Vou aproveitar aqui o sítio com a família e por isso que o cenário está diferente. Mas cai muito com o que a gente vai falar hoje, que é sobre culto e adoração. Mas até daqui a pouco, né? Culto e adoração, na minha opinião, eram para ser os assuntos mais simples na vida de um cristão, mas nem sempre é assim. Existem vários problemas relacionados a culto e adoração que nós, homens, acabamos complicando quando Deus fala de uma maneira tão simples. Mas nós não estamos aqui para falar das complicações, e sim para falar do que Deus tem a oferecer para a gente, porque cultuar a Deus é um privilégio que nós temos, é uma oportunidade que Deus nos dá. Deus não precisa do nosso culto. O cultuar a Deus ajuda a nós mesmos, porque Deus é completo, Ele não precisa de nada que venha da gente, mas mesmo assim Ele permite que nós o cultuemos. Então, para falar de uma coisa tão bonita que é o culto a Deus, vamos orar antes, não é isso? Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é bom, porque tua bondade dura para sempre e é infinita, e porque o Senhor permite que nós, tão pecadores, tão pequenos, nós que não somos nada, o Senhor permite que nós nos acheguemos a Ti. Então, Senhor, abençoa-nos, protege-nos, guarda-nos e guia-nos nos Teus caminhos, que nós nunca nos afastemos de Ti, Senhor. E quando nós afastarmos, coloca-nos nos Teus braços, Pai, e nos conduz novamente para os Teus caminhos. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Culto a Deus. O culto a Deus cultuar a Deus é algo que no decorrer da história todinha veio mudando muito, é uma das coisas que mais mudou, né? Antigamente, quando falo antigamente, nos tempos bíblicos, nos tempos de Abraão se cultuava de um jeito, nos tempos de Davi já se cultuava de outro jeito. Nos tempos de Jesus o culto a Deus já era outra maneira, e hoje é outra maneira completamente diferente. A essência muda, que é cultuar a Deus, né? Prestar adoração a Deus. Então, começando assim, vamos logo ver o que é culto, né? Como sempre, vocês sabem, eu procuro lá no dicionário para ver como os homens definem isso. Então, culto é uma homenagem de caráter religioso ao que se considera divino ou sagrado, conjunto de atitudes e ritos pelos quais se adora uma divindade. Isso mesmo, uma divindade. A Bíblia mesmo fala de que pessoas, até do próprio povo de Deus, em alguma oportunidade cultuaram a outros deuses, que nós sabemos que são deuses que não existem, porque na nossa fé, de acordo com a nossa fé, claro que a gente respeita quem quiser acreditar em outro Deus, mas de acordo com a nossa fé, só existe um Deus, uma só fé e um só batismo, que é o que fala nas escrituras sagradas, que é a Bíblia, né? Então, culto é essa homenagem, é prestar homenagem. É um momento para homenagear a Deus, que faz tudo por nós e nos mantém, certo? Aí, a quem prestar culto? É a primeira pergunta. Olha, se culto é uma homenagem a uma divindade, a quem nós devemos prestar culto? Lá em Êxodo, comecinho da Bíblia, segundo livro, 34:14, vem dizer assim, ó: nunca adorem nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus zeloso. Deus já começa alertando, dizendo que só existe um Deus. E esse Deus é zeloso, ou seja, Ele cuida da gente, Ele gosta de cuidar da gente, tá? Lá em Lucas, agora já viajando para o Novo Testamento, Lucas 4:8 diz assim, e isso são palavras de Jesus: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Jesus enfatizando o que tinha sido escrito lá atrás e mais uma vez confirmando que só devemos adorar a Deus e prestar culto a Deus. Lá em Tiago 4:8 diz assim, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês.
Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Deus sempre vai estar do lado da gente. Ele sempre está ali prontinho, disposto a te ajudar, a te manter, a te tirar das coisas que o mundo te oferece. E Tiago diz assim: se você se aproximar de Deus, Deus vai se aproximar, porque você tira toda a barreira que existe na ligação entre nós e Deus, que nós criamos com os nossos pecados. Deus não cria barreira com a gente, pelo contrário, Ele quer sempre ter acesso a gente. Nós é que limitamos, assim, nós colocamos limitações e Deus respeita essa limitação, já que nós colocamos, tá? Então já sabemos a quem cultuar, só existe um Deus. Como cultuar? Como adorar a Deus? A Bíblia é um livro muito completo e ela tem resposta para tudo. Por isso que a gente tem que ler sempre a Bíblia e não pode parar de ler a Bíblia. Olha o que aqui diz lá em Filipenses capítulo 2, versículos 9 a 11. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então uma das maneiras de cultuar a Deus é se ajoelhando reverentemente, dobrando seus joelhos e confessando, assumindo que Jesus é o nosso Senhor e Salvador e que Deus é soberano sobre todas as coisas. Então essa é uma maneira de reconhecer o poder de Deus, o seu amor, ficar de joelhos, se mostrando e dizendo: Senhor, eu não sou nada. A posição de joelho é uma posição de humilhação, para dizer: Senhor, eu não sou nada, mas o Senhor é tudo. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 a 2 diz assim: portanto, irmão, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Deus fala em culto racional, apelando para a razão e não para a emoção. É muito bom se emocionar ouvindo as coisas de Deus, louvando, orando, mas Deus está para além da emoção. Deus está na razão, para quando a emoção passar, nós ainda continuarmos acreditando que Jesus é o nosso único Senhor e Salvador. Mesmo quando nós não estivermos naquele momento onde estamos sentindo a presença de Deus, que a gente fala, que a gente fica todo arrupiado, mesmo assim Deus continua do lado da gente da mesma forma. Por isso, Paulo fala do culto racional, onde pela razão nós acreditamos que Deus nos mantém 24 horas por dia. E ele continua assim, ó: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É um termo muito comum entre os cristãos e os não cristãos, nós falarmos as coisas do mundo e as coisas de Deus, tá? Para deixar bem claro, as coisas do mundo, quando a gente fala, são as coisas que não são de acordo com a vontade de Deus. E as coisas do mundo, as coisas de Deus, são aquelas coisas que seguem os princípios falados lá na palavra de Deus. Então, para cultuar a Deus, nós temos que nos afastar das coisas do mundo, porque elas podem até trazer sensações boas, elas podem até trazer alegria e alguma coisa assim, mas é tudo muito raso e passageiro, enquanto a alegria que Deus nos dá é uma alegria eterna, a alegria que ninguém pode tirar. Então, cultuar a Deus, uma maneira de cultuar a Deus é você também se afastando das coisas que não são de Deus e se aproximando, oferecendo a você mesmo como sacrifício vivo, ou seja, se doando integralmente para as coisas de Deus. Lá no Salmo 150, versículo 1 ao 6, diz assim: aleluia, louvem a Deus no santuário, louvem seu magnífico firmamento, louvem-nos pelos seus feitos poderosos, louvem-nos segundo a imensidão da sua grandeza, louvem-nos ao som de trombetas, louvem-nos com a lira e a harpa, louvem-nos com tamborins e danças, louvem-nos com instrumentos de corda e flauta, louvem-nos com símbolos sonoros, louvem-nos com símbolos ressonantes. Tudo que tem vida, louve ao Senhor, aleluia. Não precisa nem eu dizer, já disse aqui umas 1000 vezes, que outra maneira de cultuar a Deus é através do louvor. Louvor é cantar músicas para Deus.
músicas de adoração, músicas que exaltem o nome de Deus. Louvar é muito bom. Naqueles momentos quando particularmente, William, estou muito atribulado, muita coisa passando na minha cabeça, eu já coloco lá o louvorzão e fico lá. E é uma maneira muito fácil de eu me conectar ou reconectar com Deus. O louvor é muito legal. Então, adoração, até agora a gente viu, colocar o joelho no chão, assumir que Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador através da oração, louvar encontrar Deus com a razão, se afastando de tudo que é ruim, se aproximando de tudo que é de Deus. E agora louvando. Vamos lá mais para frente. 1 Timóteo 4,13 diz assim, ó: até a minha chegada, dediquem-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Uma maneira de cultuar a Deus também é fazendo a leitura da sua Escritura, leitura pública também, para que outras pessoas possam entender. Graças a Deus, hoje nós temos as mídias sociais que ajudam a publicar, a levar a palavra de Deus para outras pessoas. Por isso, se você conhece alguém, manda esse vídeo para uma pessoa, pega vídeo de outras pessoas, pastores, pastoras, presbíteros, obreiros, que falam sobre Deus, e manda para outras pessoas, compartilham, porque é a palavra de Deus. E essa, segundo a Bíblia, é uma maneira de cultuar a Deus também. Marcos 1,38 fala assim: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Pregar a palavra de Deus, falar sobre Deus, também é uma maneira de prestar culto a Deus, de adorar a Deus. Então não cansa de falar de Deus. Ai, William, mas eu sei muito pouco sobre Deus. O que você sabe, vai falando, vai lendo a Escritura, vai lendo a Bíblia, para que você possa aprender mais de Deus e falar mais de Deus ainda. Lá em 2 Timóteo 2,15 diz: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tendo que se vergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade, como nós estávamos falando. Ler a palavra de Deus é uma maneira de cultuar a Deus, de homenagear a Deus, de aprender e de estar mais perto de Deus. Lá em João 15,7 diz assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em você, pedirão o que quiserem e será concedido. Pedir através da oração. A oração também é uma maneira de cultuar a Deus, de fazer essa homenagem a Deus, porque na oração a gente reconhece que Ele é o nosso Senhor, já que nós estamos fazendo pedidos a Ele. Lá em Filipenses 4,6 diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graça, apresente seus pedidos a Deus. Ou seja, a oração, como eu estava falando, é uma maneira linda de você cultuar a Deus. Hebreus 12, 28 e 29 diz: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Ou seja, é agradecimento, gratidão, agradecer a Deus, ser grato a Deus, é uma maneira de cultuar a Deus, sempre com reverência e temor. Temor é sinônimo de respeito, nesse caso. Lá em 1 Coríntios 14,40 vem dizer: mas tudo isso que a gente vem falando deve ser feito com ordem e decência. Deus não é um Deus de bagunça. Deus não é um Deus de algazarra. Deus é um Deus de ordem e decência. Mas isso não significa tristeza. Lá em Salmos 100, versículo 2 diz: prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Quando lá em 1 Coríntios 14 fala de ordem e decência, não está falando em tristeza, já que no Salmo 100 manda a gente se alegre e cantar música, louvar com músicas alegres. Uma coisa é ser alegre, outra coisa é bagunça e algazarra, certo? A gente viu todos os elementos que fazem parte do culto a Deus. Agora a gente vai ver quando nós devemos cultuar a Deus. Quando? E lá em Salmo 71, versículo 8, diz assim: encha-se a minha boca do teu louvor e da tua glória todo dia. Todo dia é dia de cultuar a Deus. E agora a gente já vai começando a entrar na questão: eu só posso fazer culto na igreja? É só na igreja onde se cultua a Deus? Não. Nananina, não. Todos os locais são espaços para que você preste culto a Deus. O salmista diz que nós devemos louvar o dia todo. E louvar é uma forma de cultuar a Deus. Lá em Salmo 34:1 vem dizer: louvarei ao Senhor em
todo tempo o seu louvor está continuamente na minha boca. Mais uma vez, mais um salmo vem reforçar que o louvor deve estar presente o dia todo. Quando eu tenho oportunidade, quando eu estou trabalhando na minha casa, eu sempre coloco lá o louvor e vou trabalhando quando eu posso. Sempre tem um louvor no fundo, porque é muito bom. E eu, particularmente, gosto muito. E eu sou daqueles que gostam de uns louvorzão antigos, aqueles da harpa, bem antigo. Eu gosto demais, me deleito muito no Senhor. É muito bacana. Gosto demais de louvar. Lá no Salmo 116, versículos 1 e 2, vem dizer assim: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Aqui também, mais uma vez, um salmo, vem falando da continuidade, aqui no caso da oração, já não é o louvor, é a oração. Vou invocá-lo enquanto viver, orar continuamente, sempre, sempre. E a oração é uma maneira de cultuar a Deus, como nós vimos. A gente já viu o que é culto, quem cultuar, como cultuar, quando cultuar, e agora nós vamos saber onde cultuar. A Bíblia lá em Hebreus 10, 25 fala assim, ó: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de algum, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. A Bíblia fala e deixa bem claro que estar congregado em grupo é excelente, é uma indicação. Nós não devemos deixar de fazer isso, de nos congregarmos em grupo. A Bíblia diz também: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mais uma vez a Bíblia vem reforçar a importância dos grupos, de ir à casa do Senhor. A questão é, onde é que é a casa do Senhor? Será que é só num templo de igreja fechado, que tem lá na porta, igreja? Olha o vento aí, tomara que não bagunce muito áudio, mas tem uma atrapalhada agora no áudio, porque tá um vento forte, graças a Deus. Tá um vento forte bom, que eu tava suando aqui já. A questão é, será que é uma igreja de porta fechada? A Bíblia não faz referência a esse tipo. Lá em Atos 2, 46 e 47 diz: todos os dias continuavam a se reunir no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia do povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. A Bíblia vem falar que muitas vezes os apóstolos se reuniam nos pátios do templo, ou seja, fora do templo, se reuniam também em casa, e a Bíblia diz que ia se acrescentando esse número de pessoas. Lá em Mateus 18, 20 diz assim: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Ou seja, a Bíblia é bem clara que diz que Deus vai estar onde estiver um agrupamento de pessoas falando dele. Nós somos a igreja do Senhor. Então, onde estiver um grupo de pessoas falando sobre Deus, ali estará a igreja do Senhor. Mas lembre, é muito bom você estar reunido entre irmãos. Se você quiser adorar na sua casa sozinho, você pode. Deus vai estar lá porque nós somos templo do Espírito Santo. Mas não é à toa que a Bíblia nos encoraja a irmos a um agrupamento de irmãos, termos união, porque nós podemos crescer, conhecer mais a palavra através de ouvir as pregações, aprender louvor e louvar junto. É muito legal. Fica um ambiente muito massa. Aprender com os irmãos o dia a dia, como fazer, como lidar, conhecer as coisas de Deus. É muito importante nós nos reunirmos assim, em grupos. Mas lembrem, não existe nenhuma placa de igreja. Onde estiverem falando de Deus, Deus vai estar lá. Por isso que é super importante nós conhecermos a palavra de Deus, para que nós saibamos onde está falando verdadeiramente de Deus e onde está falando falsamente de Deus. Pois não se enganem, a Bíblia mesmo diz que nem toda boca que abre para falar de Deus estará falando de Deus verdadeiramente. Então não deixem de se reunir. Vá para a igreja. Ache uma igreja que você se identifique, onde você sabe que Deus vai estar presente. E lá Deus vai estar presente e você vai se sentir muito bem lá. Continue lá, procure uma igreja. Se você não concordou com a palavra e não foi aquilo que você esperava, procure outra igreja, não tem problema nenhum nisso. Nenhuma igreja é seu dono. O único dono é Deus. E Ele disse que você pode cultuar Ele onde 2 ou mais pessoas estiverem presentes. Lá você estará. Eu não estou encorajando ninguém a abandonar a igreja, pelo contrário. Você tem que estar presente dentro da igreja.
uma igreja bacana, uma igreja que fale bem de Deus, leia a Bíblia para você ver se lá está tudo de acordo e procura lá, tá certo? Mas lembre, se você também se desiludir com alguma igreja, lembre que aquilo você não está se desiludindo com Deus, não é sobre Deus. Deus é muito maior do que toda e qualquer igreja. Então não para de procurar um grupo bacana para você se reunir. Se lá falarem verdadeiramente de Deus, Deus vai estar lá e vai ser muito bom para a sua vida. E para terminar, ó, vamos deixar lá Atos capítulo 2, versículo 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, se assim, se você almeja que Deus te leve a um dia lugar muito bacana, que Jesus já disse que foi preparado a casa para a gente morar lá no céu. Se você quer isso, clame a Deus, invoque o nome de Deus. E a Bíblia te promete que você vai ser salvo. E Deus não é filho do homem para que não cumpra as suas promessas, tá? Para a gente terminar, vamos fazer uma oração, cultuando a Deus, prestando culto a Deus e agradecendo pelas suas maravilhas. Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor é bom. E muito obrigado porque o Senhor nos permite que nós te cultuemos de várias maneiras. Seja louvando, seja orando, seja fazendo bem ao próximo. Muito obrigado porque o Senhor nos junta em irmãos com o mesmo propósito para aprendermos mais sobre Tua Palavra. Senhor, nesse momento, alguém que estiver vendo esse vídeo, estiver com vontade, não tivesse encontrado em um grupo bacana, levanta um grupo que seja legal, onde essa pessoa sinta a presença de Deus e saiba lá. Muito obrigado porque o Senhor disse que o nosso culto é racional. Com a razão nós te adoramos, sabendo que o Senhor é o Senhor dos senhores, Deus dos deuses. Muito obrigado, meu Pai, por o Senhor ser o nosso Pai, o Senhor nos amar primeiro. Obrigado, Jesus, por um dia ter vindo se sacrificar por nós, e por isso te pedimos, perdoa os nossos pecados, Senhor, somos tão falhos, nos perdoa, nos ajuda a levantar, nos ajuda a abandonar as coisas que não são de Ti, e ficarmos só com as coisas que vêm de Ti. Dá-nos sempre a paz, a alegria, saúde, muita saúde, meu Pai. E nos ajuda no nosso dia a dia. Espírito Santo de Deus, derrama sobre nós as Tuas bênçãos e enche todo o nosso ser. Não dá espaço para o que não vem de Ti. E nos ajuda sempre, meu Pai. Te pedimos todas essas coisas em nome de Jesus. Amém. Beijão para vocês.